Fala aí, prodígios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod no YouTube. Eu sou o Roger. E eu sou o Marcão. E vamos para mais um da sequência que a gente está fazendo sobre os arquétipos. Arquétipos, isso aí. Os 12 arquétipos de Jung aí. Se você é novo, dá uma olhada aí no canal, nos nossos outros vídeos que a gente fez outros, né? Falando sobre outros arquétipos. Tem do herói fora da lei, do mago e do cara comum, né? Isso. E do bobo. E do bobo já foi. Mas dá uma pincelada. Isso aí, nós vamos sempre no começo do vídeo, a gente acaba, né, revisitando um pouco o que é o arquétipo, para quem é novo, para quem não conhece muito, ou às vezes já viu primeiro, mas não entendeu ainda exatamente o significado disso. Então vamos lá, o arquétipo, ele basicamente significa uma imagem primordial no inconsciente coletivo de todo mundo. As palavras ficaram talvez um pouco complicadas aí, mas é o seguinte, imagina que tem alguma coisa, certo? Que todo mundo imagina do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito ou com a mesma imagem. Alguns exemplos que a gente pode dar aqui. Por exemplo, a mãe. Né? Se eu falar a mãe, todo mundo em geral, em qualquer lugar, vai imaginar o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de comportamento vindo desta pessoa. Né? Então, quando a gente fala da mãe, a gente imagina ela cuidando de um filho, né? Gerando afeto, carinho, amor, cuidado. Então você imagina em qualquer lugar do mundo esse perfil de mãe, um comportamento que todo mundo vai imaginar da mesma forma. Claro que a gente sempre fala, os tempos mudam, os conceitos acabam mudando, mas a primeira imagem que vem é essa, né? Até para você que discorda, você discorda da primeira imagem que veio na sua cabeça. Se você fala, a mãe não devia ter esse papel, você então entendeu já que existe um papel na mente de todo mundo que a mãe tem que cumprir, né? Então vamos lá, a gente falou da mãe, pode usar o exemplo do pai também, que já é outra coisa. Você imagina o pai, às vezes a imagem de afeto e carinho que você vê na mãe já não está ali, não está mais você proteger uma família, prover, né, prover alimento, dinheiro e tal, ser um provedor, ser um gerador de bem-estar da família, cuidador e por aí vai. Então todo mundo, quando você fala algo do arquétipo, você fala você se refere a alguma coisa, todo mundo tem essa primeira imagem e as primeiras ideias sobre como é essa referência que você deu. A gente fala muito de quadrinhos, usando até agora para ficar mais claro nos quadrinhos. Se você falar, por exemplo, o arquétipo do morcego, você já imagina algumas coisas, né? Com uma criatura noturna, os hábitos dessa criatura, né? Sendo noturno, notívago e mais escura, as cores deles são negras, né? Às vezes um marrom mais escuro, tem as presas, bebe sangue, tem a audição supersônica lá, né? Então você começa a ter imagens que todo mundo vai ter basicamente a mesma ideia sobre aquilo que você está falando, né? Então quando a gente fala dos arquétipos, agora sim dos arquétipos de Jung, né? Quando a gente falou do herói e tal, eles estão relacionados a comportamentos, a personalidades que o ser humano em geral tem. Então cada um vai ter algum tipo mais forte em si, mas claro que você bebe de outras fontes em determinados momentos, você se comunica com outros arquétipos em determinados momentos. Então quando a gente falou do herói, só dando então uma pincelada em todos eles, a gente falou do herói, era um arquétipo de coragem, né? Esse é o principal do arquétipo do herói. A gente falou do arquétipo do fora da lei, era um arquétipo sobre rebeldia, sobre revolução. A gente falou sobre o arquétipo do cara comum, era um arquétipo que o próprio nome já diz, sobre ser uma pessoa igual às outras, uma pessoa comum, não se destacar e tal. Falamos do mago, sobre alguém que busca os conhecimentos, né, que busca entender os segredos universais aí. Falamos sobre o bobo da corte, que é um arquétipo que é a diversão, né, a pessoa ela gosta de se divertir acima de tudo e poder ser ela mesma. Então você vai ver, quando a gente falar dos arquétipos de Jung, que é essa série que a gente está fazendo aqui, ela está relacionada a personalidades humanas, aí, como as pessoas geralmente se comportam. Então a ideia é a gente passar um pouco sobre o que é o arquétipo da vez, falar um pouco sobre como ele se procede, como ele é, os comportamentos, a personalidade, e depois dar referências dele no meio pop, às vezes até de marcas, para as pessoas conseguirem relacionar com o que está na vida delas. O porquê, que eu acho que talvez não ficou claro ainda, uma coisa. O porquê que a gente está falando de arquétipo, se você chegou nesse vídeo aqui de primeira no canal. Como o Roger falou, um psicanalista, psiquiatra,
ele desenvolveu, tá? Foi discípulo de Freud, ele desenvolveu, como o Roger falou, 12 aspectos humanos da personalidade humana que o mundo inteiro conhece, não importa a língua, a cultura, o sexo, a raça, a orientação sexual, não importa, tá? A gente se relaciona com esses 12 aspectos humanos. 12 casas seriam 12 figuras de personalidade humana. E por que raios a gente está falando de arquétipo aqui? Porque para você escritor, para você escritora, para você roteirista, que quer e pensa em construir a sua história, que quer construir o seu quadrinho, o seu filme, o seu curta-metragem, qualquer gênero, não importa, você tem dois meios. Ou você estuda somente o roteiro clássico tradicional, como a maioria das pessoas estuda, e a gente sabe o quanto é importante, e a gente tem muito vídeo falando de roteiro, ou você, além do roteiro, domina isso que a gente está querendo falar aqui, que são os arquétipos, e você pode pegar a tua história, que atingiria isso aqui de público, se você só estudar roteiro, e você atingir isso aqui de público, se você souber usar o arquétipo certo na tua história. Vou dar um leve exemplo que eu já dei aqui. Imagina um filme onde um psicopata, um cara de transtorno mental, ele simplesmente é solado pela humanidade, ninguém dá a mínima para ele, e ele tem problemas seríssimos mentais até o momento que ele estoura e vai lá e mata um apresentador de TV. O nome dele é fulano de tal, Jack. Vocês percebem que seria um filme interessante, mas ele atingiria isso aqui de público? O que os produtores de cinema viram com essa história? Desse psicopata. Coloca o arquétipo do palhaço, coloca o arquétipo do personagem, que já está na cultura pop há dezenas de anos, tá? E aí você colocou o Coringa, o arquétipo do palhaço, o arquétipo do símbolo, que quer dizer o quê? Aquele que é o bobo da corte, aquele que faz a gente rir. E você coloca isso numa história densa, que faz o ser humano chorar. Isso seria uma quebra de arquétipo. O ser humano se relaciona muito maior quando se tem símbolos. Então, se você colocar o arquétipo certo na tua história, no teu curta, no teu quadrinho, no teu filme, ele vai funcionar muito mais. E é por isso que a gente está aqui. Nós da Prod, eu, o Marcos e ele, o Rogério, a gente quis utilizar para construir um universo de heróis como a Marvel fez, como a DC fez. Esse é o nosso motivo e a gente quer contar como que a gente colocou, desde ter heróis banais e desde o momento que a gente começou a colocar arquétipo nos heróis e começaram a ter muito mais apelo com o público dos quadrinhos que a gente vende na Comic Con do que antes. Então a gente percebeu que essa jogada do arquétipo é o que distancia os meninos dos homens. Se você quer ser um escritor ou escritora bom, você vai ter que dominar isso. Aí a tua história atinge um público muito maior. Então hoje a gente vai falar sobre o arquétipo do criador, 10 exemplos de como você implementa e de como as maiores histórias dos Estados Unidos, da Europa, os autores utilizam esses arquétipos nos personagens e tem um apelo muito maior com o público, tá? Então estuda aí os vídeos de arquétipo que a gente fez, que é importantíssimo para você escrever a tua história e ela atingir muito mais público, certo? A galera que pode estar se perguntando aí, por exemplo, eu estou fazendo uma história sobre Terra-média, não tem como eu colocar um arquétipo que a galera põe um palhaço, não sei o quê. E a gente já falou aqui bastante sobre isso. E, galera, se você assistir Senhor dos Anéis, você vai ver que existe arquétipo em todos. Sim. E talvez você não entenda, e por isso a gente recomenda até os vídeos. Lá, quando você vê o arquétipo do herói, como do criador que a gente vai falar hoje, você começa a ver que o cara tá lá, né? Está se comportando como aquilo. Sim. E por que também o arquétipo é tão importante? Porque o arquétipo vai definir, como a gente falou, personalidade, comportamento e tudo. Então quando a gente fala, né, você cria um personagem com arquétipo, as atitudes dele você já sabe quais são, qual ele vai tomar, qual vai ser a opinião dele sobre tal coisa. Por exemplo, a Guerra Civil da Marvel só foi possível porque os arquétipos estão muito bem definidos ali. Sim. Né? Em momento algum você acha que o Capitão ou o Homem de Ferro poderia estar tomando uma atitude diferente. Né? Porque você sabe muito bem quem eles são ali. E até, como a gente fez do cara comum, do criador, fica até mais fácil a gente ir exemplificando junto,
porque ele está bem claro, vamos dizer assim, né? Principalmente quando a gente falou do universo Marvel. Sim. E aí você vai relacionando muito enquanto a gente vai falando aqui. A gente dá um exemplo, vai falando mais no começo sobre o arquétipo em si, depois relaciona com o exemplo, né? Então, sobre o Criador. O próprio nome já diz, o Criador ele quer inventar, ele quer criar coisas novas. Então, todo arquétipo tem um lema, né? Quem é novo aí, todo arquétipo vai ter um lema, algo que define ele em uma frase. E o lema do Criador é: se pode ser imaginado, pode ser criado, né? Então, se eu consigo na minha mente dar vida aquilo, eu consigo na vida real transformar aquilo em realidade. Então, o arquétipo do Criador ele está muito relacionado a romper essas barreiras da imaginação, né? Ele cria aquilo que muita gente nunca imaginou que fosse capaz de ser criado, né? Então, além dele ter essa característica da mente inventiva, ele deve ter a capacidade de botar aquilo em vida, né? Então, ele não só tem que ter uma mente muito visionária, como ele tem que ter a capacidade para isso. Então, de um resumo assim que a gente faz sobre ele. É um cara que teme que suas invenções sejam julgadas de forma errada, né? De forma severa, de forma punitiva pelos outros. E dentro de si ele tem um senso crítico muito grande, né? Beirando aí o perfeccionismo muitas vezes. Então, o cara que imagina muita coisa, ele quer inventar coisas novas, já mostra de cara que ele é uma pessoa insatisfeita. Você só vai atrás do novo, de inventar algo, quando o que já existe não lhe satisfaz, né? Sim. Quando aquilo que já está ao seu alcance não serve mais. Então você precisa de algo novo. E a motivação mais profunda dele é a necessidade de exercer um controle estético e artístico. Então ele tem que estar sob o controle dessa invenção, sobre o que ele está fazendo, a parte, tanto como ele fala, né, estética, a parte de como isso vai ser visualmente, e da parte artística, que é que mensagem aquilo vai transmitir. Então, de certo modo, o que ele quer é ser como um Deus, criar algo que nunca existiu antes, né? Então, geralmente a gente vê muito esse arquétipo do Criador com pessoas polêmicas, né, cara? São pessoas que geram assunto, geram polêmica, porque, primeiro, elas buscam algo que todo mundo nunca imaginou fosse possível, e quando elas realizam, causa choque, né? Tem uma pessoa histórica aí, que muita gente já deve ter ouvido falar, chamado Leonardo da Vinci. Sim. Né? Então muita gente atrela um comportamento de criador dele, porque ele era um cara que imaginava coisas muito à frente do seu tempo. Sim, sim. Né? O cara chegou a ter protótipos de helicóptero ali, o cara criou... Secava corpo, foi o primeiro cara que fez o desenho de um útero. Isso. Então assim, você vê que era um cara que o que existia no momento não era o suficiente para acalmar a curiosidade do cara. E ele imaginava coisas, né? Existem até, quem acompanha os History Channels da vida, até aquelas séries Leonardo da Vinci e Aliens, né? Porque os caras falaram, pô, esse cara criou coisa que tinha projetos que eram muito à frente do seu tempo. E o que acontece? O Leonardo da Vinci negava, era um cara polêmico, era um cara que gerava muito assunto, porque, pô, o que se cria ali, ninguém está preparado porque o que o criador imaginou e o que ele quer fazer, né? Então é um exemplo já para você ter em mente aí de uma pessoa real, como a gente fala, de um perfil real que existiu e que tinha esse modo de agir, de pensar. Então, de certo modo, o criador ele deseja criar algo tão especial que vai perdurar eternamente. Dessa forma, ele vive eternamente enquanto seu legado durar. Então, muitas vezes a gente vê esse criador no ramo artístico, né, que cria uma peça incrível, ele cria um quadro incrível, uma estátua incrível, e o nome dele vai ser carregado para sempre enquanto essa obra for apreciada. A gente tem o Davi, né? A gente tem a Mona Lisa, a gente tem essas obras carregam para sempre o nome dos caras que pintaram, que fizeram, né? Então, basicamente, esse arquétipo, um dos 12 arquétipos de Jung, do Criador, nada mais é do que, se você é um empresário, se você é um músico, se você é um escritor, se você é um sonhador, se você é algum cara que trabalha, ou uma mulher que trabalha, ou aspira a trabalhar com a sua imaginação, você vai dar aval para esse tipo de arquétipo. Você é um criador, o criador, tá? Então, aqui, nós somos apaixonados por história. Provavelmente vocês também querem construir as suas. Então, vocês têm já inerente em si esse aspecto de personalidade mais pulsante, que é o arquétipo do criador. Agora, o que raios isso tem a ver com construir histórias e personagem? Vamos lá!
O arquétipo do criador é um dos 12, tem 12 arquétipos, a gente está falando só de um nesse. Mas vocês vão ver que muitas franquias de Hollywood, de cinema, de teatro e até de quadrinhos, eles têm esse arquétipo em algum personagem que é muito conhecido pelo público ou é muito importante para a trama em si. Jurassic Park, revolução do Steven Spielberg nos anos 90, 80, ou sei lá, acho que foi 90. Cara, quem nunca viu o primeiro? Quem não gostou do primeiro? Poucas pessoas não gostaram. Foi um filme que mudou a temática de Hollywood. E vocês vão ver que os personagens lá são muito importantes. Mas quem que fundou o Parque dos Dinossauros? Eu não lembro o nome dele, mas é um velhinho de barba branca, gordinho, baixinho, nem lembro. Mas é um velhinho lá, o avô das duas crianças do filme 1. Ele simboliza o arquétipo do criador. Ele simboliza o cara que tinha um sonho de reviver os dinossauros, e ele conseguiu isso pela ciência geneticista, através do DNA dos dinossauros que ficavam presos numa mosca, num mosquito. Ele conseguiu fazer de novo ovos, tá? E aí ele simboliza o arquétipo do criador. Por isso que ele é muito importante para a trama, e provavelmente vocês vão lembrar desse personagem, porque ele ficou marcado. Outro exemplo, se você já assistiu o filme do Matrix 1, que é um filme que eu adoro, vocês vão ver que depois no filme 2, no filme 3, se eu não me engano, a gente conhece quem está por trás de toda a Matrix, o arquiteto. Ele simboliza o arquétipo do criador, o cara que criou esse mundo, utópico ou não. Se é bom ou não, não sabemos. Aí cada um julga como quer. Cada um julga como quer a Matrix. É isso que o filme se propõe. Mas esse personagem é muito importante. É diferente de você pegar o arquiteto que construiu a Matrix pelos fins dele, de você pegar o Oráculo. A Oráculo do Matrix, ela tem outro arquétipo. E é por isso que você, dominando os arquétipos, você coloca eles nos seus personagens e domina a sua história e faz ela atingir um nível muito maior. O universo de heróis, para quem acha que não tem, são puramente arquétipos. Quem é o personagem que sempre está construindo algo? O Homem de Ferro. Isso aí. O cara que constrói, o cara gênio que quer construir, salvar a humanidade construindo coisas, robôs, seja lá o que for. Ele já está na nossa cultura pop por simbolizar esse arquétipo. Então você tem na cultura pop, você tem filme de terror, você tem filme de Jurassic Park, você tem filme de Matrix. Você tem nas fábulas o Gepeto, cara. O Gepeto é o próprio criador. É o criador. O cara que deu a luz para um boneco de madeira que no futuro ia ser de verdade. Então é legal você ter até falado desses exemplos, porque assim, relacionando agora, porque por isso que a gente fala, né? A gente sempre dá uma base sobre o que é o arquétipo para exemplificar também. Sim. Então a gente relaciona essa base. Olha como é bacana. Eles falam assim, de certo modo, o que o criador quer é ser como Deus, ser capaz de criar algo novo. Sim. Todos esses caras, eles têm uma certa polêmica de tentar agir como Deus. Uhum. Pensa assim, o velhinho lá do Jurassic Park. O que ele está fazendo ali é um trabalho de Deus. Ele está tentando recriar uma espécie, né, a partir do gene de que ele pega do mosquito lá. Então isso não é um papel de um ser humano, criar algo, né, recriar uma espécie. O Gepeto, ele criou um menino de madeira. Ele tentou agir como Deus, né? Isso. Ele tentou criar um ser humano ali. E aí a gente tem o Homem de Ferro. Você vê, ele tenta criar, no filme, vamos aos filmes, ele tenta criar o Ultron, né? Exatamente. Cria o Ultron. Então assim, ele tenta criar a inteligência artificial. Isso é importante você falar, porque não necessariamente a obra do criador, do personagem, tem que dar certo. Isso aí. Vocês podem introduzir um antagonista a partir disso. Agora, olha que interessante, saindo do campo das histórias, e olha pelo marketing pessoal, como que os criadores dessas histórias também utilizavam em si mesmo. Quando eu falo em Stan Lee para você, o criador dos heróis da Marvel, e quando eu falo em Walt Disney, eles simbolizavam o arquétipo do criador em si. Eles tinham neles mesmo esse bom humor de sempre estar criando algo, sempre estar na frente. Eles simbolizavam neles o arquétipo do criador. Por isso que a gente lembra e tem essa sensação boa em pensar neles. Muitos são fãs incondicionais dos dois, porque eles sabiam, ou talvez intuíam, em utilizar esse arquétipo não só nas obras, mas como no marketing pessoal deles. Sim. E é isso que fez eles alavancarem. É verdade. O próprio, como o Marco falou, você tem esses dois exemplos que são
criadores onde o legado foi positivo, né? Sim. Então você tem uma memória afetiva muito grande aí. E a gente tem muitos casos, e até um dos grandes problemas é quando o arquétipo do criador ele cria algo de experiência negativa, né? Então, por exemplo, os caras que criaram, por exemplo, a gente tem, obviamente não sem citar uma pessoa ou outra, porque é muito difícil, isso é um projeto gigante. Mas uma bomba atômica, né, é algo que só, assim, é uma invenção absurda, né, cara? Pegar, conseguir fazer essa fusão e tal. E é uma coisa que não veio pro lado bom, né? Sim. Então você começa a ver que o arquétipo do criador, ele não é, como o Marcão falou, é o cara que vai criar as maravilhas para o mundo. Ele é o arquétipo do criador, é criar algo novo. Exatamente. O propósito daquilo, como agora relacionando do porquê que a gente faz esses vídeos. Se você pegar, por exemplo, Star Wars, provavelmente o Imperador lá, ele tem a criação da estrela, né? Tem aquele... Tem o general que é o responsável lá também, que ele está sempre falando, a sua arma, a sua arma, a sua arma. Então o cara tem também esse arquétipo. Sim. Mas você vê assim, quando a gente fala de ter a criação boa e ruim, e por que isso é relacionado com o que a gente passa aqui. Você como escritor, escritora, que vai fazer sua obra aí, você não tem que olhar os arquétipos como o arquétipo só dos seus mocinhos, né? Você tem que olhar os arquétipos como os arquétipos também dos seus vilões. Sim. Né? Então assim, você usar esse arquétipo do criador para um vilão já vai começar a definir que tipo de vilão você vai fazer. Por exemplo, igual o Marcão falou, você tem um arquétipo do bobo, um vilão, ele está muito mais próximo de um coringa. Sim. Né? Agora se você vai fazer um arquétipo de um criador, ele já se distancia totalmente, você já sabe que tipo de vilão é esse. É um vilão que vai construir alguma coisa, uma arma, né, colossal, é um vilão que vai construir um robô maligno, é um vilão que vai construir, ele vai construir e criar algo, né? Agora, por isso que a gente fala da importância desse arquétipo, ele vai nortear quais vão ser os modus operandi assim, do seu personagem, né? Você vai fazer, por exemplo, um personagem muito gênio, né? O cara é muito inteligente, mas às vezes ele não tem o arquétipo do criador, então a inteligência dele não vai ser usada necessariamente em cena para construir alguma coisa, criar algo e tal. Ele vai usar esse intelecto para outra coisa, algo que esteja relacionado com os comportamentos dele, né? Por exemplo, a gente tem muito dessa confusão assim que se faz com o próprio Peter, né? Porque o Peter, ele é um gênio. O Homem-Aranha. Ele é um gênio, mas ele não tem o arquétipo do criador. Então você não vê direto, focado nele construir um novo traje, uma nova, né? Então assim, ele construiu o primeiro porque ele é um gênio e ficou naquilo. Sim. Quem constrói para ele os trajes é o Homem de Ferro. Né? Isso não muda muito nos quadrinhos. Claro que nos quadrinhos, como você tem anos e anos, né? Sei lá, acho que deve ter uns 70, 60 anos do Spider aí. Então você tem que diversificar suas histórias. Mas o foco dele não é aquele. Ele construiu os lançadores de teia porque ele é gênio e acabou. Né? Ele não vai ficar construindo traje atrás de traje e tal. O Homem de Ferro que tem esse arquétipo, esse sim, ele nunca está satisfeito com o atual traje dele. Ele sempre precisa da nova marca não sei quanto, que agora é capaz de fazer não sei o que, não sei o que lá. Então ele está sempre criando algo diferente. Né? Então isso já dá uma ideia de como ele vai se comportar e o que ele vai buscar durante as histórias dele. Né? Então, do lado negativo desse arquétipo que a gente tem, é quando o criador vê que ele fez algo medíocre, ou ele fez algo que não condiz com a expectativa dele. Né? Aí que vem o grande trauma do criador. Então, você vê, é um filme discutível, eu não gosto, sei que tem muita gente que não gosta, mas gosto é gosto, não se discute. Mas, assim, no Homem de Ferro 3, o criador está claramente descontente com o que ele criou ali. Então, você vê que, pelo menos isso já fica evidente com o arquétipo. Você fala, sabe, eu sei para onde ir com ele quando eu precisar jogar um drama a mais na história desse cara ou dessa mulher. Então eu sei mais ou menos para onde ir com o meu arquétipo. Ele vai me nortear tanto o lado luz quanto o lado sombra, né, desse arquétipo. Assim, o que eu posso fazer para engrandecer ele em conflito? O que eu posso engrandecer ele no comportamento, que no caso do criador é a invenção. Então você vê, a gente fala do Homem de Ferro aqui porque ele é o mais popular, vamos dizer assim, que ainda mais está no mainstream hoje em dia por causa dos filmes. Mas ele tem esse lado perfeccionista, ele tem a vontade de
né? Ele brinca de Deus, ele cria uma máquina. Sim. Ele tem o lado estético que se fala do criador, ele quer que seja algo bonito, ele quer que seja algo que as pessoas admirem, né? Então o Gepeto ficava triste pelo menino ser de madeira e as pessoas não brincarem com ele, não julgarem, né? Não queria deixar o menino pro mundo, assim, queria ser julgado. E a parte do legado, né? Isso ficou bem claro agora também nesses últimos filmes, que o Homem de Ferro ele quis deixar um legado, né? Então ele deixou as marcas, deixou ali a Pepper tem agora também uma, mas ele foi o cara que deixou a marca na história, no universo Marvel ali, e é um dos objetivos do criador. Então você vai vendo que o arquétipo ele vai te ajudar muito a nortear como esse cara vai se comportar e o que ele vai fazer em cima de toda a história. Aí a gente pega, por exemplo, características do arquétipo do criador. Quando você tem uma funcionalidade para ele, que é criar um mundo, você tira outras características. Dentro dos 12 arquétipos tem um que se chama o arquétipo do herói e outro do fora da lei. Um fora da lei é o cara mais rebelde e o herói é o cara que vai agir pro bem, digamos assim, tá? O mocinho da história. Quando você tem o herói fora da lei, geralmente você tem atributos físicos para esse tipo de personagem, porque ele é muito combativo, pro lado do bem ou pro lado do mal, ou pro lado da anti-lei, digamos assim. Então, o herói também está relacionado a se colocar à frente dos outros. Sim. Então ele precisa de um... Quando você põe o arquétipo do criador, não necessariamente isso é uma regra, mas no geral, quando você tem esse arquétipo, essa simbologia de personagem de criação, você tira atributos físicos dele, tá? O mocinho de Jurassic Park, o herói, o cara do chapéu, que eu não vou me lembrar o nome, vocês me desculpem. O cara tinha atributos físicos, tá? Não tem não estamos falando de super-herói, mas é o cara que vai conseguir escalar a árvore com as crianças. Você entende? Ele é o arquétipo do herói. E o velhinho é o arquétipo do criador, porque ele trabalha mais com a criação, tá? Ele não trabalha mais com o atributo físico, tá? Se você pegar o Tony Stark indo para o universo de herói de novo, ele tem poder? Não tem poder. Ele é o criador. Ele é um humano. Sem armadura ele não é nada. Ou talvez ele ainda continue gênio, bilionário e tal. Mas, estou falando de superpoder. Ele não tem... Se você pegar o arquétipo de herói, o Capitão América do universo Marvel, ele tem super força. O cara segurou um helicóptero. Tá? Mas então, mesmo até... É que é legal você falar isso, porque você fala do atributo físico. Pega um cara que não tem poder, não tem arquétipo do criador, que é o Oliver Queen, o Arqueiro Verde. Ele não tem arquétipo do criador, ele não tem poder, mas como ele não tem esse arquétipo, ele sabe lutar artes marciais, ele é combativo, ele é esguio, rápido, não sei o que, coisas que o Homem de Ferro sem a roupa não é. Exatamente. Que você tira esse brilho do criador. Entendeu? Né? Então vocês começam a ver que o arquétipo, quando você tem um arquétipo que você quer usar para o teu personagem, ele já vai te nortear as características que você vai fazer para ele. Porque é como se você estivesse criando um desenho de elenco. O que é desenho de elenco? Você construir o teu personagem protagonista ou os teus personagens protagonistas, se for múltiplo protagonista, e você construir as tramas separadas do plano central que é o protagonista, tá? Então você tem, por exemplo, Game of Thrones, você tem os personagens principais, mas você tem todo o desenho de elenco das tramas que vão nortear a trama central ou vão se linkar a trama central dos tronos, porque você não tem como fazer uma única história de uma única trama, vai ficar muito maçante para o teu público. É por isso que a gente coloca esse desenho de elenco. Agora vamos lá, Terra-média, para você que está se perguntando, pô, isso aí, o cara já falou de Matrix, de Jurassic Park, de heróis, mas eu não crio nada disso, eu quero criar uma saga de Terra-média porque eu adoro Game of Thrones, porque eu adoro Senhor dos Anéis. Como que o arquétipo funciona para mim? Vamos lá. Você que está criando Terra-média, você sabe das classes, você sabe das raças, você sabe dos reinos que você quer criar, você sabe das tramas que você quer fazer, e você até sabe mais ou menos a personalidade do seu personagem. Sim. Mas se você não sabe de arquétipo, você vai errar em algum ponto. Então vamos estruturar levemente aqui, falando para vocês de Game of Thrones, como é que o Martin utilizou o arquétipo. Não sei se ele sabe disso ou se foi intuitivamente, mas ele sabe fazer. Game of Thrones, você tem o herói,
tem o herói. Era o Ned Stark? Era. Qual foi a premissa do cara? Qual foi a inovação do autor para fisgar a gente? Ele estrutura um personagem, faz um arquétipo legal e quando você cria empatia com ele, ele mata. Então o Ned Stark, que era o herói na primeira temporada, ele morreu. Você vai tirar o arquétipo do herói? Não. Ele modificou o arquétipo do herói. Ele passou do pai Ned Stark para o filho, que é o Robb. Ele migrou o arquétipo de um para o outro. E aí você começa a se importar com quem vai herdar o arquétipo de herói. Depois do Robb, quem começou herdando? Jon Snow. Mas a gente está falando do criador. Quem é o criador, o arquétipo do criador do Game of Thrones? Aquele que não precisa saber lutar com espada, saber ter atributo físico, e ele é menor do que as outras pessoas. É o cara que sempre está se safando, mesmo não tendo um atributo físico, mas ele tem isso aqui, ó, a mente. O cara que vai criar. Ele é o criador dos planos. Estou falando de quem? Do anão. Anão é o... Eu não sou bom com o nome, mas péssimo com o nome, mas é o anão. O anão é que o Tyrion. Tyrion, lembrei. Tá? É o cara que cria os planos para a irmã, pro irmão, depois pro Robb, se eu não me engano. Cria pra Daenerys. Então ele vai criando. É o cara que a gente criou uma empatia com ele porque ele sabe criar planos. É inventivo, Ele é inventivo. Aquela banho de fogo lá que tem no mar foi ele. Exatamente, que criou, o fogo selvagem, isso. O fogo verde. Com o sobrinho dele que maltratava ele. Por que a gente gosta tanto do Tyrion, do anão? Porque ele tem o arquétipo específico do criador. Mais alguém tem no Game of Thrones? Não me lembro. Pode ser que tenha, é muito grande, mas o elenco é muito grande. Mas o principal ali é o anão, do arquétipo do criador. E o principal do herói, ele vai migrando. É por isso que você interessa tanto pelos personagens. Eles têm atributos que vão te falar quem eles são. É mais ou menos dizendo como se você pegar a mitologia grega, tá? Antiga, e você tem o deus do trovão, o deus do amor, a deusa do amor, o deus da guerra, o deus dos mares, o deus do inferno, do submundo. Cada um é como se fosse uma carta. Até no próprio Olimpo tem arquétipos. Exatamente. Se você olhar Hefesto, é um criador. É um criador. O Hefesto é o ferreiro dos deuses. Exatamente. Se você pegar Zeus, é o herói. Entendeu? Então, os deuses, eles tinham um norte. Esse é o deus tal e é só disso. Esse é o deus tal e é só disso. Tá? Um dos arquétipos, um dos 12 arquétipos de Jung é o arquétipo do amante. Afrodite é a deusa do amor. Ela representa o arquétipo do amante. Ela precisa saber lutar? Não necessariamente. Quer dizer que ela não sabe lutar? Não sei. Pode ser que ela lute, mas não é o foco. Ela é a deusa do amor, é o arquétipo do amante. Zeus, o arquétipo do herói. O fora da lei, Hades, submundo, tá? Subversivo. Tá? O criador, Hefesto, ele forjava as armas. Então o anão, Game of Thrones, está criando Terra-média, se importe com o arquétipo de criador. Inove. Já viu que já teve um anão? Modifique. Por que não fazer um gigantão como criador? Um gigantão que não saiba lutar. Como o Hodor, do Game of Thrones. Ele jamais parte pro bobo da corte. É um cara que é meio débil. Mas por que você não pode estruturar uma maneira nova e criar um personagem para sua Terra-média como criador, ser um gigantão que não saiba lutar? Então pense além da caixa, mas saiba utilizar o arquétipo. Senhor dos Anéis, não me lembro agora, você sabe de algum que é o criador? Do criador. Eu fiquei pensando aqui, talvez o grande vilão da história, que é o Sauron, seja um criador porque ele criou os 10 anéis. Tá, interessante. Para controlar as pessoas. Né? Então você pegou o arquétipo do criador e jogou no vilão, no antagonista, inovação. É aí que funciona. Como você falou, não necessariamente ele não sabe lutar, nem nada. Mas claro que você, no Senhor dos Anéis, você não vê o Sauron lutar. Ele é uma sombra, ele é algo que mexe com a cabeça das pessoas. Exatamente. Novamente, falamos exemplo de super-heróis para você se cria. Falamos exemplo de Matrix, de filmes de cultura pop, ação, terror, tudo tem arquétipo. Quer dizer que tem os 12 sempre? Não. Tá? Mas as maiores obras que tem um desenho de elenco maior, como o universo da Marvel, tem os 12 arquétipos lá. E muitas vezes vários personagens replicam esse arquétipo. Game of Thrones, desenho de elenco grande. Todos os arquétipos dos 12 estão lá no Game of Thrones. Sim. Por isso que é uma obra muito rica. Então,
Se você quer aprender e construir histórias, tem que saber roteiro? Tem sim. Tem que saber estruturar a história? Tem. Mas a gente está falando, além disso, que você precisa saber sobre arquétipos. Senão você vai criar uma história que vai atingir só isso aqui. Tá? É mais ou menos para isso que a gente está falando. O arquétipo mudou nosso jogo. A gente ia construir heróis que não iam ter um apelo tão grande, e quando a gente virou a caixinha, entendeu sobre esse conceito do arquétipo, a gente está fazendo heróis que para o nosso público que consome quadrinhos de heróis, eles veem como a Marvel faz, como os Estados Unidos faz. É o jogo oculto que os Estados Unidos joga, que a gente precisa aprender a criar se a gente quiser construir histórias tão boas quanto Hollywood faz. Senão a gente vai ficar patinando aqui. Eu acho que se tem alguém que é até um paradoxo ignorar o estudo de arquétipos, é o próprio escritor, porque você é o criador. Exatamente. Você está criando um mundo, você está brincando de Deus aí no universo e, cara, é estudar o que você mesmo, no caso. Exatamente. Mas você vê até um exemplo que é bem claro aí, que nem o Marcão falou, um cara que não tem um intelecto, não é a força, não é o músculo, mas é a mente. É aquele famoso é ruim, mas eu gosto, que nós temos em comum, que é o Van Helsing. Van Helsing. O Frade lá, ele é o criador dessa história. Exatamente. O Van Helsing é um músculo, ele é a mente, ele cria as armas. Entendeu? Van Helsing é arquétipo do herói, o mocinho que vai derrotar o vilão fora da lei, que é o Drácula. E você tem o ajudante das armas, que é o Frade. Isso aí. Então você vai sempre poder adaptar o arquétipo ao seu gênero, à temática que você está colocando. E aí que tá, a grande questão é que nem o Marcão falou. E aí a gente pretende sempre se aprofundar em mais vídeos e tal. Porque eu acho legal você ter citado até essa questão do... Pô, por que você não pode pensar, então, num criador que é um gigantão, né? Então, assim, a Marvel, por exemplo, pensando agora, ela até pensou, por exemplo, quem viu o Guerra Infinita, quem cria Stormbreaker é o próprio anão do Game of Thrones, que é gigante. Né? Criador. Então, assim, acho que o grande pulo que a gente fala, a gente explica arquétipos, a gente fala sobre exemplos e tudo, mas o grande pulo é você que está ouvindo aí, está criando um universo, criando personagens, é ouvir isso, ouvir os exemplos e falar como eu posso fazer isso diferente. Né? Porque assim, a gente poderia vir aqui, como o Marcão falou, a gente cria esses super-heróis já há muito tempo, mas do jeito que eles estão hoje, foi quando a gente virou essa chavinha e falou, realmente tem que entender melhor esse arquétipo, porque é um negócio poderoso. Mas a gente já pensava em outros personagens que foram se adaptando também. E aí que eu quero chegar. Você vê o perfil do criador e você ouve a gente falar do Homem de Ferro, e aí você fala, pô, eu tô criando um cara que tem um traje de combate. É o meu criador. Pode ser? Pode. Mas pode também não ser, cara. Pode ser que você crie um cara que tem um traje de combate, seja um fora da lei. Ele pode ser um cara que tem um traje de combate. Então assim, é você pegar, falar assim, não é porque ele tem o mesmo visual, ele tem a mesma mecânica, que ele tem o mesmo arquétipo, né? Então assim, não se confunda nesse sentido. Por exemplo, eu tenho um personagem que tem traje de combate, o Homem de Ferro tem traje de combate. Qual que é o arquétipo dele? É esse? É igual ao meu. Não vai ser assim, não necessariamente. Se, por exemplo, eu tenho um cara que tem o traje de combate, mas não é ele que constrói. Ele já não é meu criador. E aí eu já consigo criar um outro cara, um outro personagem que vai desenvolver esse traje para me acrescentar. Então eu acho que o grande pulo é você que está ouvindo aí, começar a pensar no que já existe, entender o arquétipo, e se você tem o arquétipo, pensar de uma forma diferente. Né? Não se você tem um personagem parecido, imaginar que ele tem o mesmo arquétipo do que o outro que já existe. Então assim, é começar a pensar, ó, o que eu posso fazer aqui com o meu arquétipo do criador, para às vezes criar um personagem que vai se diferenciar do criador que todo mundo conhece. Né? Então, por exemplo, no universo da Marvel, o criador ele usa um traje de combate. Eu quero fazer um criador que não usa traje de combate, ele usa, sei lá, ele cria lâminas na espada, então já é outra coisa. Então assim, é não cair na tentação de ir pelo caminho que já foi trilhado. A gente até fez um vídeo mais curto, a gente pode fazer alguns outros longos dos vídeos aí, falando sobre o Oceano Azul e o Oceano Vermelho. Né? Então assim, se você for criar um personagem com o arquétipo do criador que vai criar um traje de combate, talvez você esteja caindo, né, num ponto semelhante com o que já existe. Então aí você precisa achar coisas que vão diferenciar ele disso. Aí entra um ponto.
Quando você escolhe o mesmo arquétipo, talvez até um visual semelhante, você vai entrar na parte de roteiro para mudar esse personagem, né? Como é que eu desenvolvo a história dele para ele ser diferente e tudo mais. Mas, pelo menos, nesse ponto você já está com o mesmo arquétipo. Querendo ou não, ele vai tomar as mesmas atitudes que o outro já tomava e tal. Então, quem está assistindo, pensa nisso. Você tem um arquétipo aí, tenta pensar o que eu posso trazer de novo, o que eu posso mudar ou no visual ou na história e tal, para esse cara ser único, né? Porque a gente sabe, a gente até costuma falar aqui que inventar hoje em dia, né, no arquétipo do criador, inventar alguma coisa nos quadrinhos, né, de super-herói principalmente, mas em geral, é muito difícil, né? Porque já teve muita obra, e é uma questão assim, você sempre vai inventar algo a partir das referências que você tem, né? Mas inovar é bem possível, é o caminho que a gente tem que seguir, né? É o que a gente tem que buscar. Mas é mais ou menos isso, né? Não dá para fugir muito disso. E então fica a nossa mensagem. Claro, a gente até falou, sendo bem rápido, porque a gente também não quer entrar muito nessa parte. Mas a gente tem aquelas marcas que tem o arquétipo do criador. Sim. Uma que a gente colocou que é a Faber-Castell. E a Lego. Então assim, pega essas duas. A Faber-Castell, quem pega a propaganda dela, né, porque ela fazia muitas, era sempre uma criança desenhando algo, criando algo e se tornando realidade, né? Então ela cria uma florestinha, pum, tal. Então assim, nada é mais criativo do que um lápis na mão de alguém, né? Sim. É você ter um papel em branco e criar coisas. E a Lego é total o criador, né, cara? É você imaginar, o grande desafio da Lego é o desafio do criador, imaginar e conseguir colocar em prática ali, né? Mas tem várias outras empresas e a gente fala sobre as empresas dessa pitadinha só para dizer que, cara, é um modo como as pessoas vão se comunicar. O Marco tinha dado o exemplo do Olimpo. Por que tal cidade adorava Atenas, se transformou na cidade de Atenas, e a outra adorava Ares, o deus da guerra, que era Esparta? Qual que era a cultura dessas pessoas? Sim. Né? O povo de Atenas era um povo filosófico, um povo que estudava, um povo que foi praticamente o precursor da política democrática aí. Então eram pessoas que valorizavam o intelecto, o raciocínio. Qual é o arquétipo que eles vão se interessar? Aquele da deusa do raciocínio, da sabedoria, do sábio, né? Agora o pessoal de Esparta é uma cultura militar, uma cultura militarista, de guerra, de confronto, força física. Eles vão atrás de se identificar com o arquétipo do Ares, que era o deus da guerra, né? Talvez ali haja uma interpretação dele ser um fora da lei, né? Então assim, por quê? Porque a Grécia vinha nessa vertente de educação e os caras eram militaristas. Sim. Né? Então assim, por que a gente fala também até das marcas? Porque é como as pessoas vão se comunicar e o que elas vão querer consumir, né? É o que tem a ver com elas, o que elas querem consumir. Então, basicamente foi isso, né? O do criador. Tem mais algum exemplo? Acho que só isso, para vocês entenderem o quanto isso é importante para a personagem, tá? Isso aí. Então você vai ver arquétipo em todos os lugares, qualquer criação você vai lidar com esse estudo aí. E vá atrás porque, cara, como a gente cansa de falar aqui, vai engrandecer demais o seu universo aí. Beleza? Eu espero que você tenha curtido o vídeo, se fez sentido para você esse conteúdo, né? Se você acha que tem um amigo também que possa achar bacana, compartilhe ele, dê like se você ainda não deu, para ajudar a gente. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e ativa o sininho para receber as nossas notificações sempre que a gente lançar vídeo novo. A gente lança vídeo todo dia, né? Todo dia. Então sempre vai ter conteúdo para vocês aí. E as nossas redes sociais, se você não acompanha nossas redes sociais, a gente tem o Instagram da Prod, onde a gente vai divulgar as coisas sobre a Prod, né? Sobre o universo que a gente está criando, super-heróis, as HQs e tudo mais, que é o @prod_comics, e o Facebook é o Prod Studios. Mas, se você quer ter uma linha direta mais rápida com esses conteúdos que a gente está fazendo, que é para criadores, né, de histórias, criadores de roteiristas e por aí vai, a gente tem o Prod Creators agora, né, que é o nosso @prod_creators, e no Facebook o Prod Creators, que a gente começa a postar os vídeos por lá também. E aí você pode acompanhar já pelo Face também de forma mais rápida. Às vezes você está no celular, já abre o Face e já vê ali, né? É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e até o próximo vídeo. Falou, galera. Até a próxima.